Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio da 4ª temporada do AbradilanCast. Eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em mercado farma. Hoje nós vamos conversar sobre governança corporativa, um tema altamente relevante para empresas familiares. Mas antes, inscreva-se aqui no canal da Abradilan, ative as notificações para não perder nada e depois siga também o perfil do AbradilanCast no Spotify. Todos os vídeos das temporadas anteriores também estão disponíveis lá para você assistir e ouvir quando quiser. Bom, neste episódio vamos conversar sobre governança corporativa no contexto das distribuidoras de medicamentos. Quais são os desafios e os benefícios de se estruturar a governança do negócio? Quem conversa com a gente sobre o tema é César Bentin, estrategista, investidor anjo e conselheiro com mais de 30 anos de experiência no setor de saúde e forte atuação no mercado farmacêutico. É certificado como conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e como conselheiro consultivo pela Celint. Ao longo da carreira, ocupou posições de liderança em empresas como Pfizer, Novo Nordisk, Axê, IQVIA, além de atuação em entidades de classes ligadas ao mercado farmacêutico. Atualmente é sócio da Artegist. Pronunciei corretamente, César? Certinho. Bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Sempre uma honra estar aqui com a Abradilan e contigo, Vivi. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. O tema é muito importante, governança corporativa. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você trouxe algumas estatísticas. Inclusive, eu queria que a gente começasse a conversar sobre esse tema com essas estatísticas que você trouxe, sobre o percentual de empresas que são familiares no Brasil e os impactos disso para a sociedade, para a economia. Quando nós falamos de governança, é importante a gente já colocar um senso de urgência no assunto. Por que ela é tão relevante? As estatísticas brasileiras dizem o seguinte: 90% das empresas brasileiras elas são de origem e controle familiar. Então, só esse dado já dá um tamanho da dimensão do que nós estamos falando. São famílias empresárias. 90%? 90% das empresas brasileiras quase a totalidade do universo corporativo empresarial. Exatamente. Como se esse número já não fosse grande, essas empresas elas carregam nas costas cerca de 65% do PIB brasileiro. Então, é um outro dado super relevante que essas famílias levam o Brasil adiante. Então, o empresariado brasileiro é parte da solução e não do problema. Por que isso se reforça? Pelo terceiro dado, só para a gente fazer o carro abrir alas de um assunto tão relevante como esse, porque a Abradilan está trazendo esse assunto em pauta. 75% dos empregos gerados estão nesse tipo de empresas familiares. Empresas familiares. Então, 75% dos empregos, 65% do PIB e 90% do total das empresas. Quando eu dou uma palestra, como eu dei hoje aqui, eu sempre falo, governança são 3 grandes pontos. Estratégia, controle e perenidade. São essas 3 grandes alavancas que norteiam a governança. E, durante esse bate-papo, nós vamos desmistificar muita coisa. Eu queria que você explicasse para a gente, de preferência com exemplos, o que é uma governança corporativa. Uhum. Porque esse termo, a gente fala governança corporativa, para muitas pessoas é um termo ainda inacessível. As pessoas não sabem, elas escutam, mas elas não sabem o que significa fazer uma governança corporativa. E, às vezes, podem ser medidas. Eu vou falar simples, tá? Mas não estou querendo dizer que é fácil, que é algo simplório, não. Uhum. Mas, às vezes, algumas medidas que podem ser colocadas em prática e não são tão complexas de serem feitas, já colocam a empresa nesse caminho de uma boa governança corporativa. Então, César, eu vou te dar esse desafio de descomplicar para a gente o tema governança corporativa. Vamos colocar na prática. Existem várias definições. E a mais aceita no Brasil é do IBGC, que é um statement, é uma frase um pouco extensa até. Mas, trazendo para a prática, o que é governança? É um sistema que procura dar direção, controlar e garantir a perenidade da empresa, incentivando a perenidade da empresa, através da observação de todos os atores que estão em volta dessa empresa.
Por quê? Você precisa considerar funcionários, fornecedores, clientes, governo e sociedade. Só para ficar em 5 stakeholders que são mapeados. Então, a governança é muito isso. É um sistema de organização de tomadas de grandes decisões. Mas aí alguém poderia perguntar para você, tá, César, eu tenho uma distribuidora familiar, minha família está envolvida, meus filhos, meus sobrinhos, por que eu tenho que me preocupar com governança corporativa na minha empresa? Em primeiro lugar, pela sua família, pela governança e pela proteção patrimonial, que você separa o que é família e o que é empresa, já é o primeiro grande passo. Está organizado aí na sua distribuidora, no seu negócio, o que é empresa e o que é família? Eu costumo dizer que com a governança implementada, até se uma empresa vier a quebrar, ela não prejudica a família ou se prejudica, prejudica pouco. Então, um exemplo muito prático. Às vezes, uma governança corporativa ela começa muito simples. Em vários lugares que eu falei para você, os últimos 2 anos e meio, foi muito dedicado a estudar e a praticar a governança. E onde eu ando, muitas vezes, eu pergunto de governança, as pessoas têm essa áurea de muita burocracia. E eu faço uma pergunta simples, você tem um acordo de sócios estabelecido? E às vezes a resposta é um grande silêncio. E depois desse grande silêncio vem, não, mas está tudo bem aqui. Falei, então é hora de fazer o acordo de sócios agora. Ela não diz para você que tem um contrato? Ela não acha que o próprio contrato social da empresa é um acordo de sócios? O contrato social é uma formalização parcial. Você precisa, no documento de acordo de sócios, você determina papéis, pesos, responsabilidades, etc. Coisa que não necessariamente está ali no registro da empresa. Então o acordo de sócios é um documento que faz parte desse sistema de governança corporativa. Exatamente, eu diria que é um dos primeiros passos, né? Você divide o que é patrimônio familiar, o que é patrimônio corporativo, o que é da empresa, etc. Você começa a separar as coisas todas. Mas olha, acho que mais um ponto para a gente esclarecer, um grande avanço que a gente pode ter de explicação para quem está ouvindo a gente é a governança ela se divide em 2 grandes movimentos, estratégia e controle. Dentro do bloco de estratégia, ontem nós tivemos uma palestra aqui na Bradilan falando de cultura corporativa. E a cultura corporativa é um negócio que é assunto... Conversa com o CEO. A conversa com o CEO, exatamente. Maravilhosa. Foi muito boa. Foi muito Mas você boa. viu como foi difícil para ele manejar a cultura na empresa? Porque aquilo é um CEO falando e tentando adaptar. Esse é um assunto de conselho, é um assunto de governança. Se você precisa manter, adaptar ou mesmo fazer uma ruptura na cultura, isso precisa ser muito debatido num outro fórum, porque você imagina o CEO, com toda a operação e o dia a dia massacrante, ele tem que dar conta de tantos KPIs, né, tantos indicadores de performance, que fica muito difícil dele tratar alguns assuntos que são extremamente relevantes, mas ainda não são urgentes. Mas se você não cuidar, ele vai virar urgente e talvez seja tarde demais. Então a estratégia, primeiro tópico, cultura corporativa. Como é que a gente é para fazer, para existir? Segundo tópico, planejamento estratégico. Planejamento estratégico deixou de ser uma peça decorativa para ser uma peça ativa. Por quê? O planejamento estratégico ele conecta com a segunda alavanca de governança, que é o controle. Ora, se a administração dessa distribuidora tem uma ciência muito clara de qual é a estratégia da empresa, qual que é a cultura da empresa, fica muito mais fácil dela entender qual é o caminho, qual que é a direção que essa empresa está tomando. E o próprio conselho indica quais são os elementos de controle da administração. Quais são os KPIs financeiros, operacionais, etc. Tudo discutido dentro do âmbito do planejamento estratégico que desdobra uma série de planejamentos das áreas financeira, RH, operações, comercial, etc. Então, esses 2 movimentos de estratégia e controle é o dia a dia da governança. A estratégia está sendo cumprida, é o controle que vai determinar. E muitas vezes o controle começa a falhar, por exemplo, num dos itens de rentabilidade. Lembra que eu falei no começo de organização de tomada de decisões? Entre a venda
E a margem, existe um monte de decisões que são tomadas aqui que podem destruir valor. Teve uma história que eu sempre conto, algum tempo atrás, que eu fui conversar com um fundador, um proprietário, que ele se dizia muito preocupado, porque o mercado àquela altura estava crescendo 12% ou 13% e ele crescia substancialmente acima disso. E ele via a margem dele sendo corroída. E ele se via isolado, tendo que tomar uma série de decisões num ambiente corporativo que já a logística dizia uma coisa, a área comercial dizia outra e o financeiro dizia outra. E a qualidade das informações que chegavam para ele tomar decisão eram cada vez mais ruidosas. Isso, de novo, a governança ajuda a organizar esses KPIs para uma tomada de decisão mais clara, o que torna a empresa mais competitiva. Então, eu procurei trazer aqui o conceito do IBGC, né? Quer dizer, Sim. Resumidamente, é fácil de encontrar. Aliás, a literatura é super farta. Eu Imagino recomendo. que no próprio site. No próprio site do IBGC coisa. tem muita coisa. E existem outras escolas. Fundação Dom Cabral faz um bom trabalho, a própria FGV já tem bons conceitos. Mas cuidado que podem ter muitos aventureiros por aí, né? Então, esses grandes centros de conhecimento são os mais indicados. Você tem feito um... Bom, antes, uma outra pergunta, antes de avançar um pouquinho. A governança é para todos os tipos de negócios, para todos os portes, porque eu tenho a sensação que é mais para as empresas de um porte maior, de grande porte, né? Vou te dar um exemplo de uma farmácia independente, não tem governança, ou tem, estou falando aqui uma... Deveria ter. Deveria ter. Então, a governança pode ser para qualquer empresa. Qualquer empresa. Tá. Vou te dar um exemplo, vou te dar 3 dimensões. A primeira, startup. A startup é menor que essa farmácia independente que você falou e, aliás, ela não vende nada, ela tem um sonho. E eu posso dizer isso porque eu sou sócio de uma startup e sou conselheiro dessa startup. Eu já implementei ações regras de governança. Acordo de sócios. Por exemplo, isso. Acordo de sócios, que mais? Reuniões recorrentes, colocada no calendário e decisões registradas e acompanhadas. A cada final de trimestre, eu sento com os fundadores, cumpriu ou não cumpriu o orçamento, metas diversas que a gente já combinou no planejamento. Isso é uma startup. Faturamento... 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais por mês. Eles ainda estão sonhando, mais do que eles estão empreendendo, mas é um sonho. Você é um investidor anjo. Exato. Isso, o mundo das startups, o que prova que é para qualquer um. Então, uma farmácia independente também é. Entendi. Agora, eu vou dividir não em empresa grande, média e pequena. Vou dividir em empresas de capital aberto e empresas de capital fechado. E aí tem uma beleza muito grande. Empresa de capital aberto, independente do tamanho dela, a governança não é uma opção, é uma obrigação legal. Tem uma série de regras. Elas no têm nosso relatórios, mercado, elas precisam fazer relatórios, prestar conta. Exatamente. E aí os relatórios exigem, eu conheço um pouco a estrutura de relatório, eles exigem a parte de governança, o capítulo de governança. Exatamente. Até para responder, por exemplo, os indicadores de RI, não tem isso? Exatamente. Tem vários indicadores que são de governança. Que estão descritos na Comissão de Valores Imobiliários. Isso. Que a CVM exige, não é uma escolha, precisa ter. E aí, dentro da sua área, se você não é hábil de comunicação, que acaba acontecendo com as ações, cai. Né? Então, é um ambiente onde a governança não é uma opção, é uma obrigação. Quando você vai para empresa de capital fechado, independente do tamanho, é uma opção estratégica, aonde você pode adaptar as boas práticas de governança à estrutura da sua empresa. Acho que no mercado de distribuição farmacêutica, hoje, a gente tem só a Profarma como uma empresa de capital aberto, ou tem mais? De mais distribuição alguma? farmácia, sim, mas no distribuição hospitalar você tem mais 2, que é o Grupo Vívio e o Grupo Elfa, que é do Pátria. Né? Mas se a gente for pensar na base de associados da Bradilan, a gente não tem, por exemplo, nenhuma empresa de capital aberto na Bradilan. Então, a decisão da governança corporativa é uma decisão deles. Estratégica. É uma decisão, você disse, qual foi a palavra que você usou? É uma decisão estratégica, uma opção estratégica. Uma opção deles. Estratégica. Exatamente. E aí ele vai adotar todas essas medidas de tal forma a organizar o negócio dele, ficar parecido com uma empresa de capital aberto, só que ele não deve explicações a ninguém, a não ser a família, os grupos de sócios, etc. Né?
Entendi. Você falou da comunicação. Dentro da governança corporativa, a comunicação ela é um ativo muito importante? Importantíssimo, porque é um dos pilares. As regras precisam estar muito claras. E é um dos pilares do IBG, que o IBGC traz para a gente, que é transparência. Transparência. Tá? E como é que você é transparente se você não se comunica bem, né? Então, a transparência é o primeiro dos pilares e tem tudo a ver com comunicação, né? Mas para você ter uma comunicação bem assertiva, até a transparência você precisa escolher o que você quer ou o que você não quer divulgar. E está tudo bem. Outro dia mesmo eu estava acompanhando o resultado de uma empresa de capital aberto que não é do nosso segmento, que acabou olhando outros segmentos também. E um analista, não me falha a memória se era do BTG ou se era da XP, JP Morgan, essa gente que acompanha, mas ele fez uma pergunta para o CEO, e o CEO falou, olha, este número nós não abrimos a mercado, mas a tendência é essa. Quer dizer, ele não deixou o analista de mercado sem resposta, mas ele não precisou abrir necessariamente um número que é muito estratégico. As empresas de capital aberto, os números são públicos. Exato. Eu acho que trimestralmente eu recebo no meu e-mail o balanço da RD, por exemplo. Exatamente. Acho que é trimestral. E ali tem todos os resultados e tudo mais. César, você já trouxe aqui muita coisa de positivo assim, para a empresa quando ela aplica a governança corporativa. Para o negócio, realmente é bom? Porque quando a gente tem uma empresa, a distribuidora existe ali para ser rentável, para dar lucro, para crescer. Existe uma relação direta entre ter uma governança corporativa e fazer o seu negócio prosperar, crescer? Uhum, sim. Eu vou colocar 3 tópicos muito práticos. E vou começar de trás para frente. Uma empresa que tem governança, que tem transparência, que tem processos de decisão claros, ela se torna mais transparente para o mercado. Especialmente na distribuição, nós estamos no meio da cadeia. Eu preciso ter essa transparência para o fornecedor, para a indústria, e para o varejista. Só isso, Vivi, dá para a empresa uma vantagem competitiva enorme, porque você se torna previsível, você se torna confiável. Posso abrir um parênteses? Olha que interessante, eu estava fazendo uma leitura outro dia, e nessa leitura, essa autora, que é uma psicóloga, ela diz que quando uma pessoa avalia a outra, e aí vamos dizer que quando a farmácia avalia o distribuidor, tá? Estou trazendo aqui para o âmbito do negócio. Uhum. Essa farmácia avalia primeiro se pode confiar naquele distribuidor, antes de avaliar se aquele distribuidor tem competência para prestar aquele serviço. A gente sempre avalia primeiro a confiança. E eu acho que casa bem com o que você está falando. 100%. A governança corporativa ajuda nessa identificação, nesse grau de confiança que a empresa passa. Exatamente. O Jim Collins é um professor, já foi Stanford, e hoje ele está mais recluso, mas ele continua estudando muito gestão. E ele fala que as empresas de sucesso criam regras para que as empresas não ataquem as empresas, que as pessoas não ataquem as empresas. Então, essas regras acabam tornando a empresa, no bom sentido, previsíveis. E isso gera uma relação de confiança. Mas não para por aí. Tá. Tem um outro agente que você precisa trazer essa confiança para ganhar penetração de mercado. Mercado financeiro. Bancos, por exemplo. Um banco vai te fazer... É lógico que hoje nós vivemos uma taxa de juros muito alta, etc. Mas entenda o que eu estou dizendo, acesso a crédito, etc. Ou mesmo a gestão de crédito quando você encontra alguma modalidade. Também outro aspecto muito importante. Segundo tópico que leva a uma competitividade prática maior. Se você vê a quantidade de empresas que não têm uma estratégia, mas tem muita força, muita vontade de fazer e acaba fazendo sucesso, especialmente no nosso mercado, que cresce a 2 dígitos há mais de 10 anos, talvez há 15 anos já cresça, e tem um envelhecimento da população num nível altíssimo, nós vamos envelhecer mais rápido do que a França, por exemplo, o crescimento de 2 dígitos está contratado para mais 10 anos. Então, você ter uma estratégia para conseguir endereçar esse crescimento robusto do mercado vai te colocar numa posição. Sabe por quê?
Estratégia clara é operação mais previsível. E a tua gestão começa a ficar mais consonante com a tua estratégia, mesmo que tenha correções de rota. Eu fui fazer uma expansão e aquele mercado não respondeu da minha forma. Não tem problema, revisa a estratégia e volta para a tua área de origem. Então, lembra que eu falei no começo, o planejamento estratégico é um instrumento vivo. Precisa ter alguém na empresa cobrando a execução desse planejamento, porque senão você passa a adaptar. E a adaptação no mundo de hoje está cada vez mais perigoso, né? César, as distribuidoras farmacêuticas, elas operam numa cadeia que exige uma governança sólida por conta das exigências regulatórias. São muitas. Eu até tenho um episódio com a Vanessa Perpétuo, que é farmacêutica da Bradilan, vou colocar o link, já coloquei, na verdade, o link na descrição do vídeo. Ela fala muito do aspecto regulatório da distribuição. Então, tem controle de qualidade, rastreabilidade, tem também a gestão de crédito, as operações financeiras, um pouco disso que você está falando. Uhum. Existem pilares de governança que são aplicáveis apenas para as distribuidoras, por conta desse alto grau de regulação? Sim, conceitualmente não. Mas um dos pilares é responsabilização, ou que os americanos chamam de accountability. Nós, como distribuidores, nós somos solidários na cadeia. E nós temos uma responsabilidade, em boa medida, regulatória, né? Então, aí se aplica uma profundidade maior, porque o setor tem uma particularidade de legislação, no caso regulatória, que exige. Outros setores também têm, né? Imagine transporte de valores, por exemplo. Eles também têm uma responsabilização no processo, do mesmo jeito que a gente aqui. Agora, você tem que se debruçar na gestão de riscos, que é outra coisa importantíssima dentro da governança. E a gestão de risco para o nosso negócio, qual você acha que é o primeiro que eu preciso fazer a gestão de risco? Risco de crédito. Alguém tem que organizar a tomada de decisão para risco de crédito. Interessante. Quais são os outros riscos das distribuidoras? Olha, se a gente fosse fazer um relatório de sustentabilidade, a gente tem lá um capítulo, né, que tem matriz de risco, identificação de risco. Quais são os riscos das distribuidoras? Não exaustivo, mas com certeza crédito. Segundo lugar, com certeza, rotas de logística com alto perigo ou alto grau de roubo. Certo. Está aumentando cada vez mais. Daqui um pouco o GLP vai se expandir. Vai. E hoje o que está concentrado em alguns lugares em termos de roubo e falsificação, porque vai entrar produto falsificado de uma maneira mais vertical. E aí eu costumo, quando as pessoas me perguntam, falo, é um caso de polícia, não é uma questão de setor, né? Uhum. Mas nós estamos no meio disso tudo, né? E nós precisamos ficar muito atento para as possibilidades. Então, matriz de risco, os nossos CDs, o posicionamento dos nossos CDs, até em termos de riscos ambientais. Risco de incêndio, por exemplo. Enchente. Olha aí o ESG, que também está dentro da governança. Porque aí a ideia é mapear esses riscos e já desenvolver o plano de ação, caso aquilo aconteça. Plano B, plano C. Entendi. Tem durante a enchente no Rio Grande do Sul, um distribuidor do canal hospitalar, ele teve praticamente anulada a sua filial, o seu CD de Porto Alegre. E ali eles tinham, dentro daquele CD, não apenas estoque, eles tinham manipulação de alguns tipos de produto oncológico. Imagina o prejuízo. Eles já tinham um plano de ação, o prejuízo tem toda a razão, e ele já estava previsto no plano de riscos. Eles já esperavam que alguma coisa poderia acontecer. Pode ser maior ou pode ser menor, mas ele estava mapeado. Quando aconteceu a inoperância daquele CD, já outro CD foi acionado, se não me falha a memória, foi de Brasília, para atender Porto Alegre em cima de uma crise ambiental. Então, os hospitais de Porto Alegre não ficaram desabastecidos, porque já se tinha um plano de contingência. Então, fazer o gerenciamento de risco é também uma forma de blindar a empresa de uma falência, por exemplo? Cybersecurity. Importantíssimo. Qualquer distribuidora, qualquer empresa está passível de sofrer um ataque hacker. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com todas as ferramentas novas,
precisa ter plano de gestão de risco, matriz de risco, como você bem colocou, é um outro aspecto muito importante. E, de novo, Vivi, você vai colocar isso para o CEO, para os diretores e deixar para que eles façam, mesmo precisam cumprir metas, etc., precisa organizar essa situação. Aí é que entra a governança. Muito bom. César, qual é o papel de entidades setoriais como a Abradilan, por exemplo, no fomento dessas boas práticas de governança corporativa? Olha, eu vejo assim, a Abradilan como uma verdadeira organizadora de movimentos como esse que se inicia para a governança. E aí a Abradilan está numa vanguarda que ela vai muito além de um fórum de debates. Ela já propõe soluções, né? E eu entendo que essa provocação que está vindo, não tem nenhum problema, e está tudo bem, das empresas estão vivendo até hoje, mas a partir do momento que você sabe que este conceito ele é aplicável à sua empresa, por que não fazer? E aciona a estrutura da Abradilan, me ajuda a dar os próximos passos, né? Que é possível fazer aglutinações, por exemplo, o IBGC, eles chamam dos capítulos regionais, que eles têm praticamente como se fossem filiais no Brasil inteiro, com gente séria, para poder apoiar a gente, empresários no Brasil inteiro, né? Então eu entendo que a Abradilan, e não é de hoje que a Abradilan faz isso, né? Todos os levantamentos de KPIs, essa preocupação com comunicação com todos eles. Então eu vejo a Abradilan como uma aglutinadora, mesmo uma organizadora de assuntos relevantes e o que ela pode fazer para que os seus associados consigam, no mínimo, estarem informados, e dependendo do nível de interesse, o nível de intensidade de que aquele problema, ela poder ir mais profundo naquele assunto ou não. Então, as outras entidades de classe também têm um papel fundamental para os seus associados entenderem que o mundo está muito complexo. Quem diria que a gente mal tinha esquecido do brinde do Feliz Ano Novo? O Maduro foi capturado aqui em cima, pertinho, nosso vizinho aqui, e o ano começou assim, falou, feliz 2026, meu Deus, o que está acontecendo? Não fechou o primeiro trimestre, já está em guerra, uma guerra não acaba, que é E assim, por que a gente fala de guerra e isso também é governança? A cadeia de suprimentos farmacêutica depende de navio que passa por lá. E hoje parece que os navios viraram alvo. Então eu também trabalho com o mercado de produtos descartáveis, especialmente para o hospital. Nós estamos gravando aqui meados de março, até metade de abril eles têm produto, depois ninguém sabe. Luvas descartáveis, máscaras para o ambiente hospitalar. Hoje qualquer movimento, em qualquer lugar do mundo, ele chega para todo mundo, né? Ele traz consequências para todo mundo. Eu me lembro que lá na época da faculdade, eu estudando globalização. Lembra dessa palavra? Essa palavra, ela esteve em moda durante muito tempo, né? A globalização, os impactos da globalização. É isso, o que acontece lá do outro lado do mundo vai esbarrar aqui em algum momento. César, a gente pode falar em tendências de governança corporativa? Por exemplo, o que você pode trazer para a gente que vem por aí, tendências na governança das empresas, o que as empresas vão passar a implementar que não vinham implementando até hoje? Tem isso? Tem. E eu vou começar do mais chato para o mais sexy, para o mais legal. O mais chato, tendência a cada vez mais fazer mapas de risco para gerir os riscos inerentes ao negócio. Tem um amigo meu que fala que surpresa de pobre é susto, né? Então, nós não queremos susto na nossa operação. Nós trabalhamos num segmento super pujante, extremamente necessário, essencial para a sociedade. Eu acho que muitas vezes a distribuição farmacêutica no Brasil deixa a sociedade mal acostumada, porque não é fácil fazer o que eles fazem, que todos os distribuidores da Abradilan fazem. Então, mitigar riscos é uma tendência crescente, exatamente porque o mundo está cada vez mais imprevisível. Quem é teu amigo hoje pode virar seu inimigo amanhã. O que isso impacta, porque a vida continua, as empresas continuam, e eu sou um otimista, eu acredito que sempre tudo vai passar, é uma fase, e nós vamos continuar desde que a gente trabalhe para isso. Então, primeira tendência é muito, cada vez mais olhar para risco. É chato, mas é necessário. Tem que lavar a louça depois de comer uma jantinha legal. O segundo é a ampliação do uso de dados.
E isso vem muito ao encontro de inteligência artificial. Então, a aplicação de agentes de inteligência artificial, quem não pensou ainda, meio que morreu. Quem está pensando já está atrasado e tem gente que está fazendo, pode estar quase update, porque é muito veloz. Então, a tomada de decisão baseada em dados, organizado por IA e tudo mais, é outra tendência que não tem muito fim. O outro é algo extremamente necessário, que é a diversidade nos conselhos, tanto consultivos como de administração. Inclusive de gênero. Exatamente. Exatamente, porque é muito ampla as possibilidades. Eu falo de experiências diversas, mas acho que gênero marca bem um pouco essa mensagem que eu quero. Ainda cerca de 20% dos membros de conselho são mulheres. É muito baixo, né? Existe uma evolução indiscutível. Já foi 10, já foi 12, agora é em 20, mas as mulheres são mais de 50% da população. E os cargos de liderança, etc., dependendo do setor, o nosso setor tem um débito com isso, tem o movimento Mulheres do Varejo, etc., que são iniciativas muito importantes para colocar um olhar que agrega para a gestão das empresas. Existem tantas outras que de raças e tudo mais, que sempre é importante olhar, mas acho que esse é o conceito e que é uma tendência cada vez mais importante na pauta dos conselhos e das empresas com governança estabelecida. E a última é estabelecer conselhos cada vez mais bem preparados, conselhos cada vez mais estratégicos e atuantes. Tem uma outra lenda urbana que o conselheiro é aquele cara, uma autoridade, um Jorge Gerdau, uma pessoa que tem um conhecimento incrível e que ele recebe os relatórios de uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, ele vai numa reunião e dá 2 ou 3 palavras que muda tudo. Não é assim. O conselheiro de administração e o conselheiro consultivo, cada vez mais ele está próximo. No IBGC, você é um conselheiro consultivo. Consultivo. Eu tenho certificação para administração também, mas eu não atuo ainda. Mas como de administração. No IBGC, eles têm uma frase muito interessante, que o conselheiro noses in, hands out. Ou seja, põe o nariz, mas não põe as mãos. Né? Meio abelhudo de saber o que está acontecendo, falar algumas coisas, contribuir com a sua experiência, mas não pôr as mãos, porque quem tem que pôr as mãos é a gestão, porque você tira a autoridade, né, a legitimidade da gestão de atuar. Então, eu acho que essas são as principais. E a adoção, e é uma outra tendência, a adoção. Esses 90% de empresas, é muito poucas que têm práticas de governança adotadas, mesmo que parcialmente. Então, ainda existe uma adoção muito grande. Isso vai ajudar o Brasil, porque são empresas mais preparadas, mais aderentes, mais seguras, mais transparentes, e a sociedade só tem a ganhar com isso. Aqui você já consegue ter um apanhado geral, né, do que você precisa fazer para iniciar o processo de governança na sua distribuidora, por exemplo. E aí tem que buscar mais. A Bradilan tem esses conteúdos, tem o César que pode apoiar. Exatamente. Acho que a gente conseguiu aqui nesse podcast hoje plantar uma sementinha. É verdade. Chamar atenção para um tema que é importante. A gente não consegue esgotar o assunto, porque é muita coisa. Fazer governança não é algo tão simples. O gestor, os donos das empresas precisam olhar para coisas para as quais eles não olharam ainda, mas eu acho que a gente plantou uma semente. Eu já passei por todos os meus pontos. Você quer fazer uma consideração final? Eu queria colocar algo aqui no final para ficar bastante marcado. Cada família é uma família. E essas famílias, através de um sonhador, ou por necessidade, ou por precisão, montou um negócio que prosperou. Portanto, se cada família é uma família, cada negócio é um negócio, portanto, governança não tem uma receita de bolo. Isso é muito importante. Cada família é uma família, cada empresa é uma empresa. E a governança não tira a autonomia do fundador. Ela não desdiz o histórico daquela família e daquela empresa. Ela ajuda a arquitetar o futuro. Porque não tem nada que mais um fundador quer que a perpetuidade do negócio que ele começou. Com certeza.
pela finitude da vida, só é possível fazer isso com governança. Que daqui 50 ou 100 anos... E, aliás, eu vou cometer uma ousadia dizendo que na última reunião da Profarma, o Sami, que é o proprietário, a Profarma estava fazendo 65 anos. E o homenageado foi o pai dele, que é o fundador da Profarma. E o Sami Birmarker, que tem capital aberto, ele é o CEO, etc., ele disse uma frase muito bonita e, ao mesmo tempo, muito profunda. Ele disse: quando a Profarma completar 100 anos, eu vou estar com a idade que meu pai tem hoje. É uma homenagem para o pai, mas, sobretudo, é um comprometimento da família com o negócio. Então, você imagina o mercado financeiro olhando isso de uma maneira fria e calculista, para essa família estar comprometida com o negócio. Você imagina os fornecedores, as indústrias. Esse sujeito, nesta fala, e obviamente não adianta só falar, tem que fazer, e a Profarma vem fazendo, e também as farmácias, os clientes que são atendidos por eles. Então, acho que eu queria fechar com esse exemplo muito simbólico, que é de um concorrente, mas é melhor aprender com o concorrente do que apanhar dele, né? Com certeza. Então, eu finalizo dessa forma. A governança Excelente. não desdiz o histórico, ele prepara o futuro. Muito bom, excelente. César, muito obrigada. Obrigado Foi ótimo. a Foi vocês. uma aula de governança que você deu aqui pra gente. Como eu disse, eu venho me obrigada. especializando nisso porque eu entendo ser um tema altamente relevante para todas as empresas, inclusive aquelas associadas à Bradilan. Que bom que tem uma Bradilan que traz o assunto à tona, né? Com certeza. E se você que está assistindo ficou com alguma dúvida sobre governança corporativa, coloca nos comentários. Tenho certeza que o César vai ter o maior prazer em interagir com você, tirar as suas dúvidas. Deixe também o seu like neste conteúdo, compartilhe na sua rede de contatos, isso é super importante para a gente. E muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.